Tá transando no período certo e não está engravidando? Vamos maratonar comigo? 4 partes que nós vamos esmiuçar todos os assuntos que podem estar impedindo você de engravidar. Eu sou Maria Angélica, Nutri das Mamães, e se você está gostando de tudo que você tem visto aqui no canal, quero te convidar para se inscrever nele. Dá um like nesse vídeo, deixa nos comentários quais são as suas dúvidas, os seus questionamentos, ou até um oi para mim, já ajuda o canal a se manter, a crescer e mais do que isso, torna ele relevante para que outras pessoas que assim como você está se beneficiando desse conteúdo, também seja beneficiada. Então, gratidão, muito obrigada. E agora, por ser um tema que eu vi que ia ficar um vídeo muito longo, já que os vídeos que eu faço já são bastante longos, eu decidi dividir ele em 4 partes. Então nós vamos maratonar o assunto. Transei no período fértil e não engravidei. O que pode estar acontecendo? E hoje nós vamos fazer 2 aspectos. Nós vamos abordar 2 características importantes. A primeira delas é: será que você estava mesmo no período fértil? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão. Mentira! Vale $1 milhão, porque realmente a gente sabe que nem todas as mulheres sabem exatamente quando é o seu período fértil. E nós temos que compreender que, pra gente saber o nosso período fértil, é uma questão de autoconhecimento. Usei anticoncepcional a vida inteira. Como fazer para descobrir? Não é aquela grande sacada? Maria Angélica, minhas pacientes, Maria Angélica, suspendi o anticoncepcional porque nós decidimos tentar engravidar. Tem 2 meses isso e o meu ciclo agora não tá muito certo. O que eu faço? Esperar. Não há como nós garantirmos que você saiba exatamente em que momento você está ovulando, sendo que você passou muito tempo da sua vida tendo todas as suas oscilações hormonais importantes para esse processo de fecundação acontecer, sendo mascarados pelo uso de um anticoncepcional, que faz com que a gente tenha uma estabilidade hormonal durante todo o nosso mês. Então, assim, mulheres, a gente tem que entender que o nosso ciclo ele é composto normalmente de 28 dias. É claro, uma oscilação de um dia para mais, um dia para menos, eu não vejo como sendo um grande problema, mas oscilações maiores do que isso, com muita frequência, nenhum mês é igual ao outro, a gente começa a ter uma certa preocupação, tá? Você tem que entender o seu ciclo menstrual e a partir do primeiro dia em que você menstruou, vi sangue vivo, você começar a contar 14 dias. Deu 14 dias, a gente tira 2 antes e aumenta 2 depois. Então eu fico com um período aí, pelo menos uns 6 dias, em que eu tenho uma maior probabilidade de engravidar. É o que a gente chama de período fértil e não de dia fértil, porque a gente pode ter uma oscilação aí presente neste período. Existem muitas estratégias que eu quero te convidar a conhecer o Quero Engravidar, por onde começar, né, que está lá presente no www.queroengravidar.com.br, que foi exatamente algumas aulas que eu organizei o raciocínio e que você tem o primeiro módulo liberado. Te convido realmente para conhecer, porque é um conteúdo que eu gravei e que tá muito legal, de uma forma muito simples, mas organizada, para que você consiga trilhar o caminho de potencializar a sua fertilidade, tá? Mas voltando aqui pro nosso raciocínio, lá nesse desejo do quero engravidar, a gente precisa ter o fator autoconhecimento, então entender quem é o seu ciclo, como o seu ciclo funciona e, por esta razão, com o passar do tempo, você monitorando todos os meses, você começa a ver que não é só contar 14 dias. Existem sinais que o seu corpo dá. O nosso corpo, gente, ele quer muito engravidar. Até porque, não sei se vocês sabem, mas nós somos uma espécie muito ruim de reprodução, né? Então, para um casal fértil, ou seja, em que o homem e a mulher estão com tudo certo, não tem nenhum problema na vida deles, tendo relações sexuais no período correto, ainda assim a nossa chance de engravidar a cada mês é só de 20%.
Por quê? Porque é um milagre uma gestação acontecer. É realmente muitos fatores que tem que estar ajustadinhos, tudo funcionando certinho para que tudo flua como é o esperado e essa gestação aconteça. Por exemplo, os chimpanzés, os macacos, eu não sei exatamente qual da classificação dentre eles lá, mas a probabilidade deles engravidarem em um ciclo é de 90%. Só para vocês entenderem que realmente nós temos uma dificuldade maior em conseguir engravidar e por essa razão a gente tem que garantir a nossa parte, para que daí o restante aconteça de acordo com a natureza e, como dizem, de acordo com a vontade de Deus, sempre. E aí o corpo, então, ele dá esses sinais pra gente. Por exemplo, o muco cervical. Então, o muco cervical é aquele muco gelatinoso, é aquele muco que na hora que você fez xixi, que você vai se secar, o papel higiênico faz assim, ó. É muito engraçado, realmente ele deixa a nossa periquita, a nossa vagina, ele deixa ela bastante escorregadia. Isso é um muco cervical, é aquele muco de neve, né? Esse é um dos sinais. A questão da temperatura basal também é um fator interessante, mas que é muito difícil de controlar, porque você tem que medir ela deitada ao acordar, sem ter fazer muitos movimentos, então já é um pouco mais difícil, mas é um fator que são estratégias que a gente pode usar de maneira natural para identificar então o nosso período fértil. Então, a primeira coisa não basta você começar a contar, né? Eu pego muitas pacientes que começam a falar pra mim, Maria Angélica, meu ciclo é de 28 dias e eu comecei a contar no primeiro dia da menstruação, tá? Como era o sangue? Ah, não, saiu uma borrinha, comecei a contar. Às vezes aquela borrinha antecipa em 3 dias a sua contagem. E aí você perde o seu período fértil também, você perde de ter uma relação sexual assertiva exatamente no seu período fértil. Então, controlar o ciclo, garantir que você está contando da maneira correta, associando essa contagem ao que o seu corpo diz, a libido, a vontade de ter uma relação sexual, essa questão da gente estar se sentindo bonita, né, da gente estar mais disposta, são todas estratégias que o corpo e sinalizações que o corpo dá para te falar, Pei, vai lá que hoje é dia, que hoje é o dia de gente ter um bebezinho. E nós vamos abordar ainda, né, uma série de questões relacionadas ao que pode dar errado ainda assim. Mas hoje eu quero falar então pra vocês de realmente garantir que você está tendo relações sexuais no dia fértil. E o segundo fator importante que está associado ao primeiro são as alterações e as oscilações hormonais. Então o que a gente sabe? Que o ciclo menstrual, gente, ele é como se fosse uma sinfonia de Beethoven. A gente tem muitos hormônios que têm um momento certo, um equilíbrio certo, a forma correta, na quantidade certa para agirem. Então a gente sabe, por exemplo, que nessa primeira parte do ciclo, né, naquele primeiro momento em que acontece a maturação desses óvulos, a gente tem uma ação predominantemente do luteinizante, do folículo estimulante, que é o LH e o FSH. Então, quando a gente pega esses exames hormonais, eles precisam estar presentes numa concentração adequada. Não podemos ter exames com valores muito exagerados e nem muito baixos. Eu também não posso, na primeira fase do ciclo, ter uma progesterona, por exemplo, muito alta. Por quê? Porque a progesterona não age na primeira fase do ciclo, ela age na segunda fase do ciclo. E outra coisa, a gente não pode ter uma prolactina muito alta. Prolactina é sinal de estresse. Prolactina muito alta, ela inibe o LH e o SH, que são os hormônios responsáveis da primeira fase do ciclo, de atuarem. Ou seja, os exames laboratoriais precisam estar em dia. Então, o segundo aspecto que pode prejudicar, que pode impedir você de engravidar, mesmo estando no período fértil, são as oscilações hormonais, né? Então, mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos, que a gente vai deixar para falar lá no final dessa maratona linda que a gente decidiu criar, nós sabemos que existem essas oscilações hormonais. E aí, eu sei que uma oscilação hormonal, ela impede esse folículo de amadurecer. O que eu quero dizer com isso? Que pode ser que sim, você ovule, que você esteja no seu período fértil, que você teve relação no dia certo, que você tinha um endométrio funcionando certinho, mas que o óvulo não estava bem amadurecido. E o que aconteceu nesse momento? Acontece que esse folículo, ele rompe, libera o óvulo, vem um espermatozoide, que também vamos falar disso aqui, ele fecunda, mas na hora que ele vai fecundar, depois de fecundado, percebe-se que era um óvulo imaturo, não era um óvulo viável. E por que isso aconteceu? Por causa de oscilações hormonais inadequadas, tá? Então,
Então, o que a gente tem que fazer para corrigir isso? Como a gente pode ajustar isso? Através da alimentação, com certeza absoluta, é a nossa base de todas as reações metabólicas do nosso corpo. Eu preciso de nutrientes e, mais do que tudo, para questões de oscilações hormonais, eu preciso me distanciar de tudo que seja disruptor endócrino. Se você não sabe o que é disruptor endócrino, eu quero te convidar também a conhecer o www.nutridasmamães.com, lá que é o meu site, que é este que está aqui inclusive. Eu abordo muitas questões relacionadas não apenas à fertilidade, à pré-concepção, mas gestação, pós-parto e introdução alimentar, tá? Então, eu quero muito te convidar a conhecer este site, porque lá a gente está escrito muitas coisas relacionadas, mas os disruptores endócrinos, sim, como os grandes vilões aí da função hormonal. Claro que a atividade física e o sono são excelentes aditivos aí para que a gente realmente consiga coordenar essa síntese hormonal de acontecer, certo? Então, os dois temas que nós abordamos hoje, o primeiro deles é: tem certeza que você está no período fértil? Então, isso a gente tem que garantir. E o segundo, fez os exames laboratoriais? Tem certeza que os seus exames estão funcionando certinho? Porque se uma dessas duas primeiras situações não estiver funcionando, infelizmente, mesmo tendo relação no dia certo, não vai rolar bebê. E eu quero te convidar a ficar aqui comigo terças e quintas. Nas próximas terças e quintas a gente vai ter ainda mais 3 vídeos associados a essa maratona do transei no dia fértil e não engravidei. O que tá dando de errado? E eu quero te convidar a se juntar a mim. E para você não perder os próximos vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim que a gente subir o vídeo novo, você já vai ser notificado. Tenho certeza disso, tá? E quero também te pedir, né? Deixa aí nos comentários, né, que foi um oi pra mim, tá bom? Um beijo, muito obrigada por estar comigo até aqui e o próximo vídeo daqui a uns dias. Tchau!